Olá, meus seguidores, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Aqui quem fala é o professor Edson. A temática de hoje, nós iremos abordar um tema muito interessante e que tem muita dúvida no dia a dia da enfermagem, que são os 3 principais antissépticos que nós utilizamos no nosso dia a dia. Eu tenho percebido muita dúvida entre os profissionais da enfermagem referente a esses 3 antissépticos e qual a indicação de cada um deles e a não utilização de forma errônea desse antisséptico para um procedimento errado. Tá? Então vocês devem tomar muito cuidado com a utilização desses 3 antissépticos que eu irei abordar aqui, porque cada um deles tem uma indicação, cada um deles tem um tipo de indicação, vamos dizer assim, né? Um tipo de necessidade. Então vamos lá. O que são antissépticos? Vamos definir primeiro antissépticos. Antisséptico é um produto imprescindível no tratamento de feridas, na utilização do dia a dia da enfermagem, porque ele higieniza todo o local do curativo e evita a proliferação de fungos, de bactérias e de outros micro-organismos. Os mais utilizados no dia a dia, eu vou abordar 3 especificamente, tá? Nós vamos falar da clorexidina. A clorexidina é conhecida como digliconato de clorexidina. Ela é um antisséptico químico, antifúngico, bactericida, capaz de eliminar tanto bactérias gram-positivas como bactérias gram-negativas. Entretanto, ela mostra-se menos eficaz com os micro-organismos gram-negativos. Também é um bacteriostático, que impede a proliferação de bactérias, ou seja, o crescimento de bactérias. Quais são os 3 tipos de clorexidina que nós temos no dia a dia da enfermagem? Nós temos o aquoso, nós temos o alcoólico e nós temos o degermante, que também é conhecido como tensoativos. O que você vai procurar na embalagem não está escrito degermante, está escrito tensoativos. Tá? Então você precisa se atentar muito a isso. A primeira que nós vamos abordar aqui é a clorexidina aquosa. A clorexidina aquosa ela é um antisséptico químico, como eu disse anteriormente, porém ela é a base de água. Por isso aquosa, é a base de água. Ela tem ação antifungicida e bactericida. É capaz de eliminar tanto bactérias, como eu falei anteriormente, gram-positivas, como gram-negativas. Ela possui também a ação bacteriostática, ela inibe a proliferação ou o crescimento de bactérias e é um antimicrobiano mais completo do mercado. Então esse é uma clorexidina que nós utilizamos no dia a dia. Aí vocês conseguem visualizar como que ela vem na embalagem. Ela é 0,2%, é um antisséptico aquoso, ou seja, a base de água. Tá? Vem numa embalagenzinha, numa almotolia de 100 ml. E você vai lá, solicita na farmácia, ou no almoxarifado, para estar utilizando no seu paciente. Em que situação eu utilizo essa clorexidina? Ela é indicada especificamente para sondagem vesical de alívio e sondagem vesical de demora, ou seja, vamos passar uma sonda no paciente que está com uma retenção urinária, que não consegue urinar sozinho, então nós vamos utilizar todo o material necessário para a sondagem vesical de alívio, uma sonda uretral número 12, luva estéreo, xilocaína, a geleia, e nesse material a gente vai estar levando uma clorexidina aquosa para poder passar a sonda. Tá? Então não esqueçam de colocar esse material na bandeja para sondagem vesical de alívio. Na de demora não é diferente, que são diferentes são os materiais, que a sonda é de Foley, de 2 vias ou de 3 vias, o coletor sistema fechado e o restante dos materiais necessários para passagem de sondagem vesical de demora. Isso eu vou abordar num outro vídeo sobre sondagem vesical, tanto de demora como nasoenteral, ok? Hoje o nosso foco vai ser sobre os antissépticos mais utilizados. Então as indicações são essas, especificamente. Aí nós vamos falar o que agora aqui? Clorexidina degermante. Clorexidina degermante, a clorexidina ela tem 4%, ela é indicada para fazer a limpeza de pele do paciente antes de procedimentos invasivos, como a aplicação de catéteres
no banho pré-operatório de pacientes, também utilizado no preparo das mãos dos profissionais antes da realização de procedimentos e após cuidados de pacientes com possíveis infecções. Então você tem aí a imagem do clorexidine degermante. Ele vem escrito na embalagem dessa maneira, ele é 2%, está escrito o nome do produto na frente e está escrito solução com tensoativos. Então, ou seja, ele é degermante, ele é à base de sabão. Ele espuma na mão quando nós utilizamos. Se você colocar um pouquinho dele de clorexidina na sua mão, você vai perceber que ele vira uma espuma. Então ele é tensoativos. Ele vem também numa embalagem aí, uma homotolia de 100 ml em média e de 30 ml. Nós temos 2 tamanhos específicos aí que você pode utilizar no dia a dia. Então, de repente, você vai dar banho no paciente pré-operatório, você dá uma homotolia para o paciente tomar o banho dele no pré-operatório. Isso elimina qualquer tipo de bactéria que possa vir a infectar o paciente durante o ato cirúrgico, ok? Então, olha lá. Nós temos indicações de limpeza de pele do paciente antes de procedimento invasivo. Então, pode ser feita a degermação do paciente antes de um procedimento. Vamos dizer que um paciente caiu de moto e ele chega num pronto atendimento para atendimento. O que eu faço? Primeiro eu limpo, eu higienizo essa pele do paciente com a clorexidina degermante. Ela não é à base de álcool. Faço toda essa limpeza, ela é um antisséptico potente para que possa ser feito um curativo posteriormente aí, nesse paciente. O paciente vai para a cirurgia, 1 hora antes, 2 horas antes, eu peço para o paciente tomar banho com clorexidina degermante, ok? Preparo das mãos do profissional, o médico pode estar utilizando esse clorexidina lá no centro cirúrgico para fazer a degermação da mão também. E após, o cuidado de pacientes com possíveis infecções. Então ele é à base de sabão. Então serve para todo tipo de situação onde você precisa utilizar o sabão. Ele produz sabão. Então se você, por exemplo, for utilizar esse produto em sondagem vesical de demora, ele vai no material. Por quê? Eu preciso do clorexidina degermante para fazer uma higienização do paciente antes da passagem da sonda. Então, quando eu monto uma bandeja de sondagem vesical de demora e de alívio, eu coloco uma clorexidina aquosa, que foi o que a gente falou anteriormente, e coloco também uma homotolia de clorexidina degermante. Então, eu faço primeiro a higienização do paciente com a clorexidina degermante, tiro o excesso desse sabão, porque ele faz sabão, né? Espuma. E na sequência eu faço a antisepsia da pele com a clorexidina aquosa. Então vocês nunca devam confundir, não confundam clorexidina aquosa com clorexidina degermante, ok? Eles têm funções diferentes. A aquosa à base de água, a degermante à base de sabão. E vem escrito como tensoativos, ok? Clorexidina alcoólico, nós vamos falar agora. Alcoólico é a base de álcool, né, como está dizendo, serve para preparo de profissionais do campo pré, no caso operatório, e para antisepsia da pele. Também você pode utilizar, o médico pode utilizar antes de passar um catéter central, o enfermeiro pode utilizar, ou o médico, antes de passar um catéter de pique. Então a gente sempre utiliza como antisséptico para procedimentos invasivos de grande porte, como catéter central e catéter de pique, por exemplo, ou um catéter de Chaille que o médico vai passar de repente à beira-leito ou centro cirúrgico. Tá? Então, ele vem escrito como Rioex 0,5%, é uma solução alcoólica de gliconato de clorexidina a 0,5%, que pode ser usada para desinfecção, lavagens e antisepsia do campo operatório, ou seja, antes de procedimentos invasivos. Aí você tem a imagem dele, ele vem escrito o percentual, a homotolia de 100 ml, e ele vem escrito solução alcoólica. Cuidado quando você for oferecer a um paciente uma sonda para coleta de urina no pronto atendimento, não utilizar o clorex errado, de repente colocar na gase que o paciente vai fazer a antisepsia antes de coleta da urina, a clorexidina alcoólica. Então sempre saiba a indicação de cada clorex. Nesse caso é especificamente para isso, tá? Somente para antes de procedimentos. E aqui eu vou indicar um pouco mais para vocês algumas indicações mais específicas, tá? Então, preparo de profissional de campo operatório, que nós já falamos, antisepsia da pele, lavagem e antisepsia de campo operatório, nós já falamos. E o mais utilizado no dia a dia, numa clínica médica, clínica cirúrgica, ele é utilizado em curativos de catéteres centrais, feitos pelo enfermeiro. Só o enfermeiro pode trocar a película e fazer o curativo do catéter central, seja catéter de Chaille, seja catéter de Permicate, seja duplo lumen, intracate ou catéter de pique. Então, nesse curativo,
que o enfermeiro vai estar utilizando, ele vai utilizar o clorexidina alcoólico. Ele vai lá pegar o Tegaderm para o curativo, o filme transparente, né, conhecido em alguns lugares, e a clorexidina alcoólica. E claro, o par de luva estéreo para fazer esse curativo, porque o catéter central ele tem um foco infeccioso. Por ele ser catéter central, o catéter vai até o coração, vai até o átrio direito. Tá? Então, no dia a dia na clínica médica, a clorexidina alcoólica é mais utilizado para curativos de catéteres centrais, gerais. Tanto PIC como Schuyler, que é catéter de hemodiálise, como catéter de Permicate, que é de hemodiálise, ou catéter de PIC, que é aquele catéter de inserção periférica. Né? Então não confundam as soluções, ok, pessoal? Então essas informações que eu trouxe para vocês são bem importantes. Eu vejo muita dúvida no dia a dia. O profissional ele tem dúvida em qual é o antisséptico que ele vai utilizar no seu dia a dia, qual a indicação de cada um, já me perguntaram bastante, principalmente estagiários, profissionais recém-formados, então não confundam. Eu espero ter ajudado vocês nessa dúvida sobre esses antissépticos mais utilizados. Agradeço a atenção de todos. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreva, deixe seu like, tá? E até o próximo vídeo. Compartilhe esse vídeo. Muito obrigado. Tchau, tchau.